Obrigado pelo convite, é um super prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho do meu trabalho. Na verdade, para falar um pouco das minhas inquietações, mais do que meu trabalho. Eu preparei uma apresentação, mas eu vou fazer um pouco como eles fizeram, eu vou seguir o fluxo aí do meu coração, do meu pensamento, meio não linear, e acho que as imagens podem ficar um pouco como ilustração, assim, acho que a gente pode deixar passando, enfim, eu não vou seguir a ordem das imagens. Bom, eu sou arquiteto de formação, eu entrei na minha faculdade em 99, e 99 foi um ano super divisor de águas assim, na minha vida, não só porque foi o ano que eu entrei na faculdade, me envolvi demais com o processo da cidade, de arquitetura e de urbanismo, mas também e principalmente porque foi o primeiro ano que eu tive contato com tecnologias digitais na minha vida, assim, com a internet de fato, né? Então, em 99, eu tive minha primeira conta de e-mail, minhas primeiras redes sociais, né? O MSN, o Napster, depois o Orkut, todas extintas. E aquilo teve um impacto gigante na minha vida, porque eu percebi que o mundo físico, né, esse mundo que a gente habita hoje, essa cidade física, ela tendia a mudar bastante, né, se transformando num mundo muito mais híbrido, né, que ele é feito não só daquilo que a gente toca, não só dos átomos, do que é analógico, mas também dessa instância virtual, né, do que é digital. Então a gente vive num mundo que é muito mais misturado. Eu também entrei em contato com uma área de pesquisa, assim, com uma investigação que também mudou para sempre a minha visão de mundo, e que eu acredito que a gente faz parte da primeira geração de ciborgues, né? Vários autores dizem, e eu compartilho dessa ideia, de que seríamos a primeira geração de ciborgues. Quando a gente fala de ciborgue, vem logo aquele imaginário, né, o Robocop, o homem-robô. É um pouco isso, mas não é só isso. Na verdade, por que somos os primeiros ciborgues da história? Porque, de um lado, o nosso corpo orgânico, a nossa carne, está cada vez mais maquínica. A gente está cada vez mais misturado com essas tecnologias, né? Por exemplo, próteses, né? Próteses que a gente coloca no corpo para corrigir deficiências, para ampliar, né? O telescópio é uma prótese, ele leva o meu olho para onde ele não iria sozinho. Tá. E agora melhorou, né? Então, o telescópio me leva o meu olho para as estrelas, o submarino é uma prótese incrível, ele leva o meu corpo para o fundo do oceano, o microscópio me leva o olho para dentro do meu próprio corpo, para as células, né? Maca-passo, perna mecânica, olho, coração, né, mecânico, próteses que corrigem, amplificam e exteriorizam, né, o meu corpo físico. E do outro lado, as tecnologias cada vez mais amigáveis, né, cada vez mais fáceis de dialogar, né. Hoje minha avó, por exemplo, estava lá, ela sabe hoje com um pouquinho mais de facilidade mexer em alguns equipamentos que eram impensáveis, sei lá, 5 anos atrás. Então, de um lado, o homem ficando mais misturado com a máquina, e do outro, a máquina ficando mais amigável, mais humanizada, né. Eu acho que a gente faz parte de uma geração muito especial na história da humanidade, porque nós somos a única geração na história da humanidade inteira, que nasce nesse mundo analógico e morre nesse mundo híbrido, nesse mundo virtual. Né? Quem tem criança em casa, quem tem filho, quem tem primo, quem tem algum parente pequeno em casa, já vê a facilidade que eles têm para lidar com essas tecnologias, né? Isso já está mais incorporado. Então, eu acredito que, de alguma maneira, a gente é especial, porque a gente... Oi, 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 aí voltou. Será que eu estou mexendo muito? Não, né? Então, essa questão da cultura ciborgue, assim, mexeu demais comigo, né? E dentro do que a gente chama de cultura ciborgue, sai o que está acontecendo, o que está mudando para sempre a nossa história. Biotecnologia, nanotecnologia, clonagem, genoma, né? A gente está aprendendo a lidar com certas questões aí, teóricas e filosóficas, que são muito sérias. E eu falo que não adianta a gente olhar para isso nem de uma maneira diabólica, né, com medo, e nem angelical, nem tão deslumbrada. Está na nossa mão lidar com isso. Eu acho que essas são ferramentas que não são só ferramentas de tecnologia digital, mas, acima de tudo, de tecnologia social. Né? Então, entender que essas tecnologias podem nos ajudar, ou deveriam nos ajudar, a construir um outro tipo de cidade que a gente quer morar, um outro tipo de espaço, um outro tipo de relação entre as pessoas.
A gente também é muito especial, eu acredito, porque, ao contrário de gerações anteriores, né, especialmente por causa dessas tecnologias, a gente não se acomoda mais tanto no sofá. Né? Não que as outras gerações fossem acomodadas, mas o tipo de informação da cultura de massa, né, que é essa cultura que é produzida por poucas pessoas e consumida pela maioria, como era nos nossos pais e avós, por exemplo, a ideia de correr para casa para ouvir um programa no rádio, ou correr para casa para assistir um programa na televisão. Isso vai acabar, né? Já está acabando. Eu quero consumir o conteúdo no meu tempo, no meu momento. Eu quero ser produtor de conteúdo. Né? Então, o que algumas dessas tecnologias fazem é nos ajudar a produzir conteúdo. Né? Todo mundo aqui, ou a grande maioria, tem, sei lá, Facebook, blog, criando vídeo, criando conteúdo, é um caminho mais bidirecional. Então, a gente não se acostuma mais. Né? Eu lembro que, eu sou de Sorocaba, eu sou do interior, eu fui criado numa cidadezinha também muito próxima, chamada Araçoiabinha da Serra. E aí tinha uma coisa que eu adorava, assim, que era a MTV. Né? Em 1991 ela chega no Brasil, e a MTV foi meu primeiro contato com bandas, assim, com, sei lá, Nirvana, The Cure, Madonna, Michael Jackson, assim, o pop, e outras coisas que... A MTV era curadora, né? Hoje não, hoje a gente tem vários tipos de curadores. Né? E aí tinha uma coisa que eu adorava fazer, que era assim, ligar para a rádio, pedir a música, aí ficava ouvindo o top 10 para ver quais eram as mais tocadas, aí pegava uma fitinha de tape, colocava lá e ficava esperando, torcendo para a minha música tocar. Quando a música tocava, eu apertava ali o REC e o play para gravar a música. Né? E aí era um processo tão demorado e complexo, mas no fim você tinha uma fita que te permitia ouvir o conteúdo na hora que você quisesse, não na hora da televisão, não na hora da rádio. Né? Então, acho que essa é uma das principais características da cultura que a gente vive agora. Somos produtores de conteúdo, né? Com muita facilidade, muito mais democrático, uma série de softwares, uma série de interfaces que nos permitem, em casa, criar conteúdo audiovisual, música, cinema e uma série de outras coisas. Bom, e aí vem um pouco do meu trabalho, né? E aí eu comecei a entender, então, a partir dessa lógica, que me interessava demais falar de sentimentos a partir dessas tecnologias, utilizando o design e a arquitetura como meu suporte. Né? E eu acho que a minha investigação hoje, ela vem muito nesse sentido de tentar transformar algo que é subjetivo, algo que é imaterial, em algo que pode ser visualizado, algo que pode ser mais material. Por exemplo, transformar músicas, né, fazer leitura de dados de músicas e transformar isso em peças de design, por exemplo, numa cadeira, num vaso. Né? Eu acho que dentro dessa lógica da cultura ciborgue que eu falei para vocês, é super importante entender que o homem mudou. Né? Então, a nossa subjetividade, a nossa cognição, a nossa maneira de olhar e de receber as informações mudou. Eu falo isso para os meus alunos, né? Não dá para a gente falar de arquitetura e de cidade sem antes a gente dar um zoom e estudar essa instância número 1, né? A célula fundamental, que é o homem. E entender que esse homem se transforma demais nesses últimos anos, para depois dar um zoom out e voltar ali para a cidade, para a arquitetura. Então, nos meus trabalhos, eu tenho tentado um pouco pensar nesse raciocínio. Né? Então, por exemplo, a gente fez dentro desse raciocínio ainda, pensar na lógica da cidade com a possibilidade de hackear a cidade. Né? Isso é uma coisa que tem me interessado demais nesses 2 últimos anos de pesquisa e de projetos do escritório. Quando a gente fala sobre cultura hacker, muitas pessoas acham que é uma coisa ruim, né? Eles são vilões, e não. Né? A definição a priori do hacker é um cara que sabe subverter o sistema, que ele usa o máximo da sua capacidade criativa para alterar aquilo que está pronto, né? De maneira muitas vezes rápida, improvisada, barata, né? Usar o máximo do que o cérebro tem para oferecer para mudar. Então, que legal pegar esse princípio e poder hackear a cidade. Né? Eu acho que durante muito tempo, a gente se acostumou a fazer grandes obras públicas, né? Quebra tudo, reforma, gasta milhões. Esse tipo de urbanismo não cabe mais nesse momento que a gente vive. Né? O Brasil, assim como todos os países latino-americanos, escolheram um modelo de cidade, que é o modelo da cidade segregada, né? Que é a que divide o rico do pobre. Bom, que tal subverter isso? Né? Que tal aproveitar essas tecnologias também, que são sociais e digitais, como instrumento para subverter isso? Né? Eu acho, por exemplo, que é muito interessante imaginar que, ao invés de quebrar uma área grande da cidade e fazer outra, aproveitar o que tem ali e plugar, parasitar sistemas,
né, usando, por exemplo, tecnologias, de novo. Né? Então, a gente fez um projeto, se vocês passarem pela Avenida Rebouças, é um projeto que ficou pronto esse ano, não é uma obra temporária, é um projeto que fica, é um prédio que estava abandonado, é um prédio que já tinha mais de 40, 50 anos de idade, um hotel, e o que a gente fez foi hackear a fachada. Então, a gente criou um sistema interativo na fachada desse prédio, eu chamo de criatura de luz, e a gente transforma a carcaça de um prédio numa interface, né, em algo que pode comunicar. E que interessante imaginar que é algo que pode comunicar sobre o meu próprio comportamento na cidade. Então, ela é uma fachada de luz, 5 minutos, é uma fachada de luz, e ela tem uma criatura que habita essa fachada, e as formas dessa criatura se alteram em tempo real a partir do som, né, da paisagem sonora. Tem vários microfones instalados em volta do prédio, que é uma das questões fundamentais para grandes cidades como São Paulo, a questão do áudio, né, não dá para esquecer de pensar nisso. E a outra, a poluição. Então, a gente instalou uma base meteorológica no topo do prédio, que mede em tempo real a qualidade do ar e transforma isso em cores. Então, quando vocês passarem na Rebouças à noite, vocês vão ver um prédio gigante mudando de cor. Na verdade, ele tem ficado bastante vermelho, porque a gente sabe que essa é a qualidade que a gente tem hoje na cidade. Mas, por exemplo, no domingo, tende a ter menos carro, as cores tendem às cores frias, onde o verde seria o ideal. Então, é óbvio, eu sei que se eu andar mais de bike, se eu andar menos de carro, né, assim, que no domingo, por exemplo, tem menos poluição. Mas quando eu vejo um prédio de 40 andares me falando isso, talvez ele me convide a refletir um pouco sobre a minha posição na cidade, né, e como é que eu posso mudar isso. Tem ainda um aplicativo que permite que as pessoas interajam com essa criatura. Né? Outro dia eu passei lá e tinha uma escola, tinha um monte de criança com a professora no aplicativo ali, acho que a professora estava ensinando. Né? Então, que legal convidar de novo as pessoas a olharem para a arquitetura, a olhar para a cidade, né? Que é um dos maiores bens culturais que a gente tem. Então, acho que assim, imaginar que a nossa cidade parte de um modelo de cidade interativa para ser uma cidade mais participativa, né? Pensar em modelos de urbanismo que são mais colaborativos, onde eu posso convidar as pessoas a também interagir no processo da cidade. A gente assiste um momento de reocupação do espaço urbano e que é muito interessante. Né? A gente está vendo uma série de políticas de crowdfunding, né? De projetos onde as pessoas colaboram para pagar o projeto, vários deles que envolvem políticas urbanas, piquenique na rua, retomada da rua pelas pessoas, bicicleta, festa, invasão nas praças, uma série de coisas acontecendo que são muito novas, elas eram impensáveis há alguns anos atrás. Então, assim, como a gente pode usar essas tecnologias não só como maquiagem, né, não só como deslumbre, mas, de fato, como algo que possa nos levar para ser uma sociedade melhor. Eu acho que esse é o grande papel das tecnologias, né? As tecnologias usadas como algo orgânico, as tecnologias usadas como algo que nos aproxime, que nos faça ser uma sociedade melhor. Eu não consigo imaginar o futuro como algo branco, asseado, limpinho, meio Apple. Eu acho que o futuro ele é muito mais sujinho, cheio de memória, destruído, bagunçado, mas esse grande depositório de memória. Né? Eu acho que 2 palavras de ordem para esse futuro da cidade, das casas, da arquitetura, primeiro é desmaterializar. Não dá mais para a gente ficar construindo coisas, estimulando o consumo, o design, como todas as outras disciplinas que estimulam o consumo estão em crise. Então, a primeira palavra, desmaterializar, a gente tem que aprender a viver com menos, e tem uma responsabilidade gigante quando a gente cria algo. E o segundo é desterritorializar, né? Então, que a gente possa habitar mais esse planeta e entender que absolutamente todos os territórios são nossos, não só o nosso bairro, não só o nosso quarteirão. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada, Guto. A gente tem uma pergunta aqui da equipe que chegou pelo WhatsApp, mas lembrando que vocês que estão assistindo a gente de casa também podem mandar perguntas pela hashtag inquietações_SP, tá? Por todas as redes sociais, a gente está monitorando o Twitter, o Facebook, enfim. Mandem as perguntas, tá? E, por enquanto, Guto, você pode dizer para a gente, por favor, como as tecnologias urbanas vão mudar a nossa experiência com a cidade? Eu acho que tem uma coisa que eu acho interessante, né? Tem uma artista que eu gosto muito, a Gisele Bündchen, e ela fala que os celulares, eles se tornam controles remotos urbanos. Né? Nesse processo de ciborgização do nosso corpo, o celular ele virou um terceiro olho. Né? A gente esquece o celular e 1 minuto depois você fala... parece que tem um pedaço seu faltando, né? Você volta e você lembra do celular. Né? E o celular ele se torna essa interface. Né? Então, acho que
pensar o futuro da cidade é pensar num futuro onde, de fato, a gente consiga colaborar mais, onde essas arquiteturas sejam mais interativas, onde a carcaça dos prédios não seja só de proteção, mas que ela possa informar questões. Eu acho que pensar, por exemplo, em uma série de aplicativos, né, que podem nos aproximar, crowdfunding, eu acho que o que a gente assiste aí é um futuro... Eu prefiro ser otimista, eu acho que pode ser bem mais legal. A gente está com o microfone só agora, mas não tem problema. Outra pergunta é o seguinte: quando se pensa em tecnologia, a gente logo pensa no futuro. Como que você imagina São Paulo do futuro? Eu vou dar um exemplo, então, a partir de um trabalho que eu fiz, que chama Projeto Amor. Eu acho que pensar no futuro, né, quando a gente fala de sustentabilidade, vem logo pensar em materiais mais ecológicos, né? Pensar em sustentabilidade não é só isso, né? Pensar em, por exemplo, nessa cidade do futuro, é pensar no que eu gosto de falar de sustentabilidade afetiva, né? Eu conseguir empoderar, né, os objetos, os lugares, as coisas em volta de mim, né, reconhecer que aquilo também me pertence, né, a gente está absolutamente conectado, né, todos nós estamos conectados, no fim a gente vai para o mesmo lugar, a gente faz parte da mesma matéria, né, nós, aquele gato, aquele cachorro, aquela planta, a gente é uma coisa só. E falar um pouco de sustentabilidade afetiva, por exemplo, na minha esfera de trabalho, tem esse projeto chamado Projeto Amor. Então, o que eu fiz foi convidar pessoas a narrarem a sua maior história de amor da sua vida. A gente colocou vários sensores que detectam dados que o corpo produz quando a gente está emocionado, como atividade cerebral, batimento cardíaco e voz. E a gente desenhou uma interface que analisa esses dados e transforma eles em coisas. Por exemplo, produtos, né? Então, que legal pensar no futuro, onde eu posso, ao invés de comprar uma coisa que está na moda, um vasinho para dar de presente para minha mãe ou para minha avó, e se eu contar uma história de amor, uma narrativa, algo que é absolutamente pessoal, se eu puder transformar isso num objeto, né? Independente da estética dele, é um objeto que carrega uma história. Então, o ciclo de vida desse objeto, ele vai ser muito mais longo, né? Então, foi isso que a gente fez. O Projeto Amor, ele foi executado, ele aconteceu. Ele é um exemplo de uma coisa muito simples, que é um vaso, mas que eu acho que pode se desdobrar para a arquitetura e para a cidade. Legal. Só mais uma, então. Esse microfone está ok, né? Sim. Como a tecnologia e o design podem contribuir para a retomada da cidade, para a ocupação do espaço público? Legal. Eu acho que quando a gente fala de design, né, e de arquitetura, infelizmente, a gente associa, né, a coisas de luxo, a pessoas que têm grana para ter acesso a isso, né, porque, infelizmente, a gente está num país onde não se escolheu o caminho da educação, né, e isso seria a base fundamental, assim, pensar no futuro da cidade, pensar no nosso futuro, pensar primeiro, acima de, acho que qualquer outra coisa, pensar em educação, né. O que define design é solução de problemas. Então, eu acho que essa é a conexão, assim, pensar no futuro é pensar em como resolver problemas. E o design é uma ferramenta muito poderosa, né? O pensamento do design, ele pode ser aplicado para várias outras disciplinas, para várias outras áreas. Eu acho que o futuro, como designer, eu acredito que está intimamente ligado com isso.